Ah, pois é. O que é isso que apareceu aqui? Eu não sei muito mexer no Zoom. Ah, aqui, foi. Agora é contigo, a Rafa mesmo. Beleza, boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui, né? Primeiramente, vou tentar compartilhar aqui. Tá compartilhando na tela? Sim. Uhum. Primeiro, né, vou me apresentar, vou dar um espaço aí para os meninos também se apresentar. Eu fui convidada aí pela Grace, então, para estar participando da comunidade e trazendo um pouco do nosso case, na intenção de gerar, né, uma conversa, uma troca aí. Não sei se o meu som tá bom, vocês avisem qualquer coisa no chat aí. E avisando para quem não estava ainda, eu tenho cachorros em casa, então espero que colaborem também comigo. Mas, enfim, meu nome é Rafaela, eu trabalho na Van como Scrum Master. Eu estou também ainda em processo de transição de carreira. Eu trabalho como Scrum Master faz 5 meses, quase. Então, é tudo muito novo, é muita coisa ao mesmo tempo para aprender. Acredito que algumas pessoas também estejam nesse processo aí. Mas, então, a gente fez um case aí, fez uma design sprint. Minha primeira design sprint, a dos meninos acho que também. E hoje a gente vai compartilhar, então, um pouquinho com vocês, tanto do método em si, quanto como foi a nossa visão, assim. E eu acho que é muito rica essa presença dos designers também, que são as pessoas ali que, digamos que os principais, digamos assim, né? Então, a visão deles sobre como foi a experiência, isso sempre foi uma grande preocupação para mim. Eu acho que isso agrega bastante aí. E só para deixar claro, assim, a gente vai deixar, então, a parte de dúvidas para o final, só para evitar ali ultrapassar o time boxing também, porque já fui meio que avisada aí, então, para a gente evitar, porque se deixar a gente fala o resto da noite. Se os Não é meninos bem quiserem se assim, né, apresentar. Rafa? Então tá, oi gente, eu sou o João. Prazer aí estar com vocês compartilhando um pouco mais de como foi essa experiência. Eu trabalho já há 4 anos na área, mas essa foi a primeira design sprint. Confesso que eu estava um pouco ansioso, preocupado em como ia ser, mas no final foi tudo um sucesso. Então a gente veio compartilhar aqui com vocês hoje um pouco mais. E aí, pessoal, boa noite. Sou o Francisco. Também, assim como o João, trabalho há 4 anos na área. Sou UX UI, colega do João, né? A gente é da mesma squad, lá na Van. Foi um processo bastante enriquecedor. Eu tinha lido já o livro do Sprint, mas nunca tinha tido a liberdade de poder aplicar, né? Foi bastante enriquecedor, né? Teve a questão da preocupação inicial de será que vai dar certo, será que a gente vai conseguir implementar e entregar, mas graças a Deus correu tudo às mil maravilhas também, né? Também graças à nossa Scrum, a nossa facilitadora também que deu um show. Show de bola, graças a talentos misturados, né? Foi uma troca mútua aí. Enfim, então, primeiro, assim, a gente vai trazer meio que um contexto inicial, por que que a gente sentiu a necessidade. Na verdade, assim, eu iniciei como Scrum Master, então o meu foco inicial era Scrum, eu estava aprendendo bastante coisa sobre esse framework. E numa conversa, num one-on-one com uma das nossas designers ali da Squad, ela me comentou, assim, algumas coisas, tipo, sobre design system, design sprint, algumas coisas que eu fui só anotando para pesquisar depois. Então, quando eu me inteirei um pouco mais da ideia, vi como que funcionava e tal, eu também achei super interessante, mas, ao mesmo tempo, sempre teve aquela preocupação de ser algo maçante, né, para o time, então deveria ser no momento certo, deveria ser com as pessoas certas, no contexto ideal, né? Então, no início, né, surgiu como uma ideia mesmo. Aí depois entrou mais 2 pessoas no time, que é o meu Francisco, que está aí com a gente. E ele também, desde o início, foi bastante engajado com a ideia de design sprint. A gente estava basicamente achando o cenário ideal e o momento certo, né?
Então, o time, ele tinha uma alta demanda, tem uma alta demanda, e acaba que é muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente, devido a um projeto que veio, que de início era, na nossa visão, era um pouco mais simples, a gente pensou que, não seria um projeto tão obscuro, assim, de entender e de começar a design sprint. Aí despertou essa vontade, a gente conversou também com a gerência, né, as pessoas que a gente precisava comunicar, enfim, e tivemos aprovação total, liberdade, autonomia, então a gente conseguiu estar começando né, a idealizar, a roteirizar ali a Design Sprint. Não sei se os meninos querem falar também um pouco sobre esse primeiro contato aí, sobre a nossa ideia inicial, mas... A gente analisou, né, inicialmente o projeto, a gente achou que o projeto seria tranquilo de realizar o sprint, né? Até porque, lendo um pouco do livro, o sprint ele pode ser aplicado em tanto projeto médio, pequeno ou grande, né? No caso, não é nem projetos, são problemas. Então, assim, você pode aplicar o sprint nesses três problemas, né? Um problema pequeno, médio ou grande. Mas para a gente que está começando, seria o nosso primeiro sprint, foi o nosso primeiro sprint, a gente estava procurando algo menor para poder justamente não, vamos dizer assim, não vacilar, né? Nesse primeiro sprint e fazer algo realmente entregável na sexta-feira, né? Mas acabou que a gente já na segunda-feira, quando a gente estava analisando o problema em si, a gente meio que viu que o buraco era mais embaixo e o problema era muito maior do que a gente imaginava, né? E ter esse apoio da gerência acho que foi fundamental também, sempre que quando a gente chegou lá mostrando a ideia, todo mundo abraçou a ideia, achou que era uma ótima ideia, então a gente foi já com todo esse apoio. E se não fosse assim, todo mundo incentivando, todo mundo botando fé, talvez não desse tão certo. Exatamente. E só contextualizando, não sei se todos que estão presentes aí sabem um pouco da teoria de uma design sprint, mas na verdade é um método que foi criado, né, por um designer da Google e consiste em basicamente a original ali, porque agora já existe a design sprint 2.0, algo assim que ainda é mais enxuta, mas é basicamente criar, né, desenvolver, prototipar e testar uma ideia em 5 dias. Então, são 5 dias focados, imersos, totalmente naquele problema. A equipe ali, né, multidisciplinar, na verdade, precisa de bastante skills envolvidos. Então, a gente, por conta disso, também era uma alta preocupação, porque 5 dias seguidos dentro de uma sala, todos juntos, né? Então, tem que ser engajado, tem que também, vem muito da parte da facilitação, acredito, trazer essa parte de fazer um pouco mais leve, de não ser, enfim, é tudo muito roteirizado, é tudo muito, se tu lê o livro, nossa, tem horas e tem regrinhas para cada etapa, então isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura para tocar, né? Então, deixa eu puxar aqui para seguir. Então, assim, a partir da ideia, né, que a gente teve, teve algumas coisas que foram, digamos que o start ali, a parte em que a gente estava realmente definindo o cenário, escolhendo o projeto, tem algumas figuras ideais que precisam ter também e precisa ser escolhido a dedo, digamos assim. A gente precisou ali, como fala no livro, né, de um definidor, uma pessoa com um alto embasamento, assim, que entenda bastante da área que a gente está atendendo, para ser a pessoa que vai chegar ali, que tem uma opinião forte, que não pode ser influenciável também, porque é a pessoa que vai chegar ali no meio de dúvida para tudo que é lado e vai dizer, essa é a opção, é essa a escolha, é esse o problema. Então, a gente precisou bastante do definidor. Tem toda a parte de início, assim, que acaba sendo uma preocupação
para mim, pelo menos como facilitadora, foi uma ansiedade só, mas a questão de todos os preparativos iniciais, tem que reservar a sala já para todos os dias, tem agenda, onde a gente trabalha, pelo menos, tem essa questão de ir reservando sala, e aí, às vezes, alguém pega a sala, enfim, tem toda essa pré-organização, né? A gente fez também um roteiro, a gente escolheu o time, a princípio a gente não estava entendendo muito. Na verdade, a gente ainda não tinha aplicado total a ideia, então a gente pensou, vamos fazer a gente, o time, os designers ali, a facilitadora e também ter o apoio do definidor. Mas, trocando um pouco de ideia com um time que já tinha aplicado lá dentro, a gente também teve a consciência de que não era o suficiente, porque a gente precisa de outras mentes pensando junto, a gente precisa da parte técnica ali, não adianta a gente pensar algo totalmente fora da caixa, chegar lá na parte do desenvolvimento e não ter também como se tornar real, né? Então, a gente precisou de alguma cabeça técnica lá dentro junto, a gente precisou também acabamos tendo a participação de um convidado da própria área de negócio, então já tinha uma pessoa que entendia todo o dia a dia deles, além do definidor. O definidor é só ponto-chave, assim, né, em momentos para definir mesmo, para acabar com a discussão ali. Mas a gente teve a participação full-time, tanto da pessoa técnica quanto da pessoa da área de negócio, né? Eu acho que isso também foi bem essencial, assim, principalmente no início, para a gente entender que o buraco era bem mais embaixo do problema que a gente estava tentando resolver. E em relação à equipe do sprint, o sprint meio que tem algumas regrinhas, sobretudo nesses inícios, é que, por exemplo, por equipe, no máximo a gente tem que ter 7 pessoas, né? E aí essas 7 pessoas, elas assim, o ideal é que a equipe seja mais heterogênea possível, ou seja, designers, desenvolvedores, pessoas relacionadas ao negócio, pessoas que vão usar o app ou a funcionalidade ou o problema em questão que vai ser resolvido. Ou seja, é esse o ponto principal. Quanto mais pessoas diferentes e que estejam relacionadas ao problema, melhor, né? Ok, então acho que o nosso primeiro passo depois de roteirizar ali, de entender como que seria, aqui eu trouxe algumas fotinhos também para ficar um pouco mais visual para vocês, mas então a gente fez realmente uma apresentação para a área de negócio, para todo mundo que ia estar envolvido, para explicar a movimentação que iria ter, porque onde a gente trabalha, as salas são todas de vidro, né? Então a gente ia estar lá numa sala cheia de papel na parede, cheia de coisa colorida de gente dentro, enfim, a gente sentiu a necessidade, né, de informar todo mundo que ia estar envolvido, que a gente ia precisar também da participação, porque durante a semana, além das pessoas que estão full time com a gente também precisou e precisa, né, no primeiro dia entrevistar algumas pessoas, depois no final tem o teste, então a gente automaticamente acaba precisando bastante que essas pessoas estejam engajadas junto com a gente. Aqui eu deixei no cantinho uma ideia, digamos assim, uma dica que a gente acabou não utilizando, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas é muito importante alinhar a expectativa com o pessoal todo, porque não significa que no final do 5º dia vai ter realmente, de fato, algo entregável, dependendo do problema, pode ser, né, usado mais de uma sprint, mais de uma semana de sprint. Então, a gente acabou, né, passando essa ideia de que realmente é um método de 5 dias, que a gente vai mapear o problema, que a gente vai esboçar, decidir, prototipar e testar, sempre levando a ideia de que realmente seria um MVP, né, um mínimo produto viável, mas que no final da semana teria algo de entregar mesmo, né? Mas é bem importante alinhar essa expectativa. Então, aqui só para mostrar, acho que dá para ver direitinho, mas a gente fez toda uma preparação para essa reunião, então, para conseguir explicar um pouquinho mais o que a gente ia fazer, conseguir deixar um pouco mais palpável, a gente fez aqui no Flipchart um pouco das atividades, o mapa de afinidade, para explicar também o Museu de Arte, enfim, a gente fez também o Crazy Eights, algumas explicações um pouco mais
tangíveis para o pessoal entender como mais ou menos iria funcionar. A gente explicou também a questão do tempo que a gente ia precisar deles com a gente, que a gente ia ter, né, um time boxing para cada coisa, um horário certinho. Então, tudo isso a gente já deixou pré-alinhado ali com todo mundo para ter essa colaboração. Aí eu queria também destacar a participação da Rafa, antes mesmo de começar o sprint, porque a gente sentou, todos os designers, e meio que a gente decidiu e fez um roteiro, e um cronograma, né? Ou seja, hora tal a gente teria que fazer atividade tal e finalizar até determinado horário, iniciar outra. Até o horário de almoço também a gente definiu, é algo que também está presente no livro. Enfim, tudo a gente deixou cronometrado da segunda até a sexta-feira para que a gente pudesse entregar o MVP na sexta, né? Foi algo realmente que assim, mérito total a Rafa, porque a gente conseguiu cumprir graças a ela, né? Gente, parece que eu subornei vocês para vir aqui. Calma. Eu tô deixando os elogios para o final, Rafa, pode ficar tranquila. Tá, ok. Aqui eu só trouxe, no meio da apresentação aqui, vai ter algumas ideinhas que é principalmente para quem pretende facilitar. Então, são coisas que, de repente, antes eu já pensei, durante eu tive esses insights, e depois também, na retrospectiva interna ali, eu também tive algumas coisas que, poderia ter feito diferente, poderia ter me atentado em tais coisas, enfim. Então, essa questão aqui, ó, roteirize, mas não se prenda. Eu acho que é muito essencial, porque a gente sentou para fazer todo mundo um roteiro junto, a gente fez ali realmente como estava no livro, praticamente, horário, tempo para cada coisa, tem realmente o timer ali, né, que timer? Enfim, o timer que a gente para usar, timer, isso. Tá. Que é para ser usado, diz no livro, só que, gente, como qualquer outro método, é um norte, né? Não significa que precisa, né, a risca do início ao fim. O importante é a gente fazer as principais atividades e manter o pessoal engajado. Então, às vezes, tem que cuidar um pouco para não se prender tanto aos horários, tanto ao roteiro, porque acaba ficando um pouco maçante. Essa questão aqui de imprimir o roteiro o máximo de referência é porque a Design Sprint, ela traz como um requisito, assim, enfim, que não utilize celular durante os dias e nem o notebook, né? Então, eu acabei, aqui até trouxe alguns exemplos. Eu fiz um uma checklist ali de todas as atividades, mais ou menos, que a gente iria fazer durante todos os dias. Então, eu fiz um para segunda, um para terça, um para quarta, para quinta, para sexta. E aqui também essa parte de rotina da facilitadora. Então, coisas que eu precisava me lembrar para eu ter aquilo em mão, eu imprimi, levei para a sala, para a gente não precisar, de repente, ficar pegando celular, ficar pegando computador, enfim. Aí eu imprimi o máximo de coisas possíveis para levar para ter isso, para a gente lembrar a todo instante. Aí algumas atividades também, imprimi alguns exemplos, enfim. O máximo realmente de referência possível. Aqui eu só deixei, até posso mostrar melhor no final, mas esse curso me ajudou muito, porque a gente fez o roteiro entre a gente ali, eu acho que na quinta ou sexta-feira, só que durante o final de semana, imagina, a sprint já começa segunda-feira, durante o final de semana eu tava doida, desesperada, ansiosa, então eu achei um curso, acho que na sexta mesmo, e eu botei na minha cabeça, eu vou fazer esse curso até segunda-feira. E claro, não é o maior curso do mundo, não é tão extenso, mas assim, eu acho que tipo, isso conseguiu me dar bastante ideias ali, eu dei uma refinada no roteiro, eu acho que ficou um pouco mais, isso me ajudou bastante a estar mais confiante para a sprint. E aqui, a última que é cuide dos humanos, só assim eles se manterão engajados. Então, isso é uma coisa até que cita no livro, cuidar dos humanos, lembrar dos humanos, e então foi por isso que eu trouxe dessa parte, dessa maneira, né? Mas é uma coisa muito importante, assim, porque são pessoas dentro de uma sala por 5 dias consecutivos, das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, a gente tem que ter consciência de que tem que ser uma coisa leve, sim, porque senão a gente surta.
aqui no primeiro dia, aqui só alguns detalhes, né? Mas no primeiro dia eu fiz um start design sprint, levei uma artezinha para todo mundo, um recadinho, uma barrinha de cereal, comida sempre, a gente manteve a sala a semana inteira com biscoitinho, barrinha de cereal, coisas assim, claro, uma marmita para dentro da sala, mas a gente, né, tinha alguns petisquinhos para também, porque a criatividade ela flui melhor com o docinho, né? E essa questão aqui, questionar e anotar insights, isso eu acho que é um dos maiores papéis de um facilitador, porque quem está realmente botando a mão na massa é o pessoal técnico ali. A gente pode induzir, né, conduzir, na verdade, ali as conversas e conseguir registrar mais, não confiar tanto na memória a longo prazo, né? E o legal de seguir o livro, seguir essa ideologia que eles pregam, é que tem até um momento que fala, almoço é 1 da tarde, não meio-dia, pois você não vai encontrar filas para o almoço. E a gente foi seguindo a mesma regra, então a gente chegava 1 da tarde para almoçar, não tinha fila em lugar nenhum, a gente conseguia almoçar tranquilo e voltar logo para continuar a sprint também. O livro cita até o metabolismo, porque, tipo, eu confio que, assim, eu confesso que eu desconfiei, que, tipo, quando você almoça, meio-dia ou 11h40, depois do almoço, bate aquela canseira, né? E aí, não, vou ver vamos ver agora realmente se almoçando 1 hora, como o livro diz, a gente não vai ficar tão cansado. E foi justamente o que aconteceu, a gente não ficou cansado, né? À tarde, inclusive, por exemplo, na quinta-feira foi extremamente produtivo, né? Foi justamente quando a gente colocou a mão na massa, enfim, realmente procede o que eles falaram, né? À toa que foi comprovado pelo Google, né? Eles validaram o sprint, inclusive, em ferramentas como o Gmail, né? O Google Drive, então, super validado. Tem outro detalhe também que é sem distrações, né? Então, sem notebook, sem celular, em horários que não pode. A gente chegava na sala, largava em cima da mesa com a tela para baixo e ali ficava. Então, quem é viciado em celular alguma coisa tem que treinar bastante antes, porque não é fácil, não. O João falando da própria dor ali, mas enfim, realmente. Então, gente, e outra coisa, eu me preocupei bastante no primeiro dia, na segunda-feira, só deixando alguns insights, né, para quem vai facilitar. Eu levei um vídeo do Mário Sérgio Cortella, bem motivador, assim, porque eu achei que a gente precisava, de alguma forma, estimular essa parte de, gente, todo mundo tem consciência de que vai ser uma semana maçante, ok, mas não precisa ser de uma maneira ruim, né? Pode ser a gente confiando no potencial e pensando, vai ser uma puta de uma semana produtiva, né? Enfim. Ok, aqui daí vamos passar dia por dia, trazendo um pouco do que a gente fez e também eu trouxe algumas diquinhas aqui no canto. Então, segunda-feira, o objetivo realmente era entender todo o problema, pegar todo o contexto com o que a gente estava trabalhando, e uma coisa aqui, ó, que eu até botei aqui no cantinho, defina objetivos para o final de cada dia, né? Então, eu fiz aquele checklist e no final de todas as informações, todas as atividades que a gente ia fazer naquele dia, eu deixei embaixo, final do dia precisamos. Então, assim, até durante o dia eu fazia questão, assim, de lembrar, tipo, com isso a gente vai conseguir alcançar o objetivo no final do dia? Tipo, lembrando que no final do dia a gente tem que sair com... então, o objetivo da segunda-feira realmente é saber qual que é o objetivo do projeto a longo prazo, né? Então, tipo, não no final da semana, mas o que é aquilo que a gente vai gerar vai resultar lá na área que a gente está atacando, né? Quais as dúvidas, então, que a gente quer sanar, qual que é ali essa questão, então, tipo, lá no final, nos testes, a gente precisa se questionar, tipo, a gente conseguiu solucionar isso? Tipo, as questões já que a gente vai fazer para os próprios usuários que vão testar o protótipo na sexta-feira. O fluxo do usuário também, e tanto o fluxo do usuário como poderíamos, aqui acho que depois o pessoal pode falar um pouco mais de como foi realizar essas atividades, mas tanto esses dois aqui a gente constrói
por meio das entrevistas com os especialistas. Então, assim, o objetivo a longo prazo, a gente faz por um método do dot voting. Então, tem a questão de colocar todas as ideias ali em post-its, colar na parede ali, e aí depois a gente usa a definidora, a gente chama a pessoa que vai dar a decisão final ali para ver, tipo, acho que é esse aqui, acho que é esse aqui. Aqui até ela escolheu 2 porque às vezes sai bastante ideia repetida e tá tudo bem, mas ela meio que encaixou ali uma ideia com a outra, que resultou em outra, então ela também foi bem engajada aí nessa parte, conseguiu nos ajudar bastante. Nas dúvidas é o mesmo esquema, essas bolinhas aqui são os votos, né? Então, as azuis são os votos da equipe. Eu, como facilitadora, então, eu não votei em nada, eu só conduzi ali mesmo, e essas douradas aqui são a da definidora. Aí, por meio das entrevistas com os especialistas mesmo, a gente foi pedindo, né, para eles nos explicar o fluxo de como era o sistema atual, o que estava ruim, enfim. A gente ouviu muita coisa que a gente achava que era desse tamanho e acabou sendo uma coisa enorme. Mas, enfim, aí nisso, antes das entrevistas, a gente... isso é uma coisa também que é importante, já tá com as entrevistas marcadas, porque já tem que estar... já tem que estar pronto isso aí para só chegar e fazer, né? Aí também, durante as entrevistas, a gente alinhou antes de chegar o primeiro entrevistado que a gente faria o como poderíamos, que são esses post-its, né, de como poderíamos resolver tal problema, como poderíamos mudar o mundo, enfim. A gente ia transformar os problemas que eles nos falassem em como poderíamos. Então, todo o problema que foi falado, a gente estava ali, e nessa parte eu também estava anotando, estava ouvindo e anotando, assim. A gente acaba conduzindo bastante e anotando esses insights também. Como poderíamos, ele meio que funciona, a gente escuta o problema geral, né? Meio que mapeia o problema geral, e dentro desse problema geral, há uma série de pequenos problemas que aí cada um vai colocando no post-it. E aí, dentro desses pequenos problemas, a gente realiza essa questão de nós de como poderíamos. E a partir disso, a gente realiza, mais uma vez, o dot voting, e a partir disso, a gente já mapeia dentro desse problema geral, quais são os problemas que a gente tem que focar para poder resolver, né? Para que na sexta-feira a gente lance o MVP e teste. Então, é algo justamente para focar nos principais problemas que vão resolver a vida do usuário final. E o legal de colocar tudo em post-it, tanto na parede quanto no Miro, é depois, conforme vai passando a semana e o processo está lá desenvolvendo, tu conseguir levantar da mesa e ir lá ver de novo, qual o objetivo? Espera aí, vamos voltar. O que eu já resolvi aqui que está colado na parede, que eu preciso ler de novo? Então, sempre deixar bem visual isso, escrever tudo, anotar tudo, deixar visível ali, conseguir ver o ponto onde a decisora votou, quais os pontos que a gente quer atacar. Então, deixar isso bem visível que ajuda a gente no processo, né? Todo o processo de criação depois. Aqui, nesse como poderíamos, inclusive, a gente acabou até superando bastante a expectativa da parte da definidora, porque ela usou muita tática de priorização mesmo, focar num problema ali que a gente precisava atacar, porque, né, durante as entrevistas a gente ouve até, enfim, tudo é problema, né, tudo é impedimento, digamos assim. Então, a gente foi anotando realmente todos os problemas. Então, como poderíamos tudo? Então, ela chegou ali e realmente definiu o que encaixava com o que, qual que era o central mesmo ali que a gente ia focar. Aqui no cantinho, eu só vou ler as que eu coloquei. Essa questão do dot voting, esses dias até a gente estava vendo um vídeo sobre métodos de priorização. Eu acho que o dot voting, depois da Design Sprint, eu quero usar ele para tudo, porque é uma prática assim, ó, que, gente, está tendo discussão, isso é uma coisa que também a gente precisa
intermediar ali, ter uma linha tênue entre o brainstorming, a conversa eterna, e também a questão de saber o momento de parar, saber o momento de focar e voltar, né, no processo, nas atividades ali que a gente está fazendo. Então, o dot voting é algo essencial, assim, a gente está todo mundo com muita ideia, divergindo muito, então a gente vai lá e vota e beleza, fechou, o que tem mais voto, a definidora vem, acabou a discussão. Então, isso é algo, assim, essencial. Tudo a gente queria fazer dot voting. Pois é, e tipo, os exercícios que tem no livro, né? Você pode adaptar no seu dia a dia, independente se você está você está no sprint ou não. Por exemplo, o How Might We, que é o Como Poderíamos, a gente pode aplicar justamente em qualquer projeto, dot voting, ou seja, qualquer exercício de brainstorming ou de priorização que está presente no livro, você pode adaptar e usar no seu dia a dia em determinados testes ou tarefas, enfim. Exatamente. Aí depois, no final da terça-feira, eu até me perguntei, gente, será que não é muita coisa, né? Já passamos segunda-feira, no final da segunda-feira, perdão. A gente já passou a segunda inteira cheia de tarefa, produzindo horrores, e aí no final da terça eu ainda dei uma tarefa, mas para adiantar um pouco o processo, né? Para a gente ter algumas ideias fora da caixa mesmo. Então, essa questão de demonstrações relâmpago seria a primeira atividade da terça-feira. Então, ficou meio que como tarefa mesmo, eles procurarem tanto em designs que eles já tinham criado, quanto dentro ou fora da empresa, para a gente ter, digamos que já algumas ideias mesmo, alguns insights sobre como que a gente poderia fazer, né, para resolver o problema ali. Então, aí na terça-feira é o dia de ali fazer bastante ideação, né? É o dia de esboçar, de desenhar, enfim. Eu até tinha pesquisado uma atividade chamada Destrave o Picasso, porque a gente tem que lembrar que não é questão de saber desenhar ou não, é questão de conseguir colocar o que tu está pensando no papel para a gente conseguir deixar isso visual mesmo. E uma coisa que o João comentou ali, eu acho que, nossa, foi essencial. Aqui até tem uma foto de como estava a nossa sala. Foi show demais, assim, ter tudo realmente visual, ser muito palpável ali, a gente ter tudo pertinho, todas as informações. Parece que, assim, ó, a gente tirou tudo de todos os cérebros e botou ali exposto na parede. Então, a qualquer momento, a gente conseguia revisitar isso, né? Então, daí a gente fez essas demonstrações relâmpago, aqui ficou mais ou menos como que ficou mesmo. Várias ideias mesmo, vários sites, enfim, layouts, bastante coisa. E aí a ideia era cada um trazer essas demonstrações, aí a gente imprimiu tudo antes de ir para a sala, e aí cada um apresentava. Eu gostei desse layout, dessa tela aqui por causa desse botão, ou porque isso faz aquilo, enfim. Aí a gente apresentava o que era o principal, e nisso daí a gente ia colando, ia botando post-it, fazendo seta, identificando ali essa parte que seria a referência, né? Bom, aí então, depois dessas demonstrações, a gente colou tudo, e daí teve a parte de anotações, que seria ali me corrija se eu estiver errado, Francisco, mas acho que é esboço em 4 etapas? Isso, esboço em 4 etapas. No caso, essas referências justamente ajudam para, no caso, a gente começar esses esboços, né? Porque a gente vai ver a questão principal dos problemas que a gente estudou na segunda-feira, pegar essas referências e já aplicar essas referências que a gente pegou em algumas telas que a gente já fez ou fora mesmo, para poder começar a questão do esboço em 4 etapas, né? Que também pode ser aplicado em qualquer projeto, justamente para você é um processo de refinamento de ideias, né? Não deixa de ser isso, né? Tu quiser que eu explique como é que funciona, ou tu pode explicar, não sei. Não, pode ser colaborativa, eu acho. No caso, a gente começa fazendo as demonstrações relâmpago, depois a gente começa fazendo algumas anotações breves do que a gente viu nessas demonstrações relâmpago, né?
Após isso, a gente faz um rabisco de soluções, né? Ou seja, a gente faz essas duas, tanto as anotações quanto o rabisco de soluções fica para o designer como consulta e como refinamento de ideias. E aqui chega a cereja do bolo, que para mim é um exercício principal de brainstorming, que é o Crazy Eight, que é mais um exercício que pode ser aplicado em qualquer fase do design, digamos assim, porque o Crazy Eight ele ajuda ao designer a ter um brainstorming em relação a algum problema é, 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 que você queira resolver, né? O Crazy Eight consiste, basicamente, se eu tivesse uma folha aqui, galera, eu ia explicar assim, ia ser bem tranquilo. Mas, assim, a gente tem uma folha 4, no caso, cada pessoa recebe uma folha 4, e aí a gente divide por dobras em 8 partes, né? Cada dobra vai ser responsável por uma ideia, vamos dizer assim. Ou pode ser ideias semelhantes, você pode ir refinando em cada quadrante que você dobrou a ideia, né? No caso, por que Crazy Eight? Porque no processo todo você tem 8 minutos, ou seja, 1 minuto por quadrante, ou seja, 1 minuto por ideia, ou seja, aquela coisa acelerada, onde a gente tem que pensar rápido para resolver os problemas, né? É bem interessante, porque a gente começa com um rabisco bem preliminar e no último a gente meio que já está com esse refinamento de ideia, né? Que aí já vai ajudar a gente para o próximo passo, que é o esboço da solução. O esboço da solução, justamente, é o refinamento final da ideia. A gente pega tudo que a gente rabiscou e tudo que a gente fez nesses exercícios, coloca nesse papel. Esse papel, sim, ele vai ser apresentado no dia seguinte para todos os designers, inclusive a gente vai realizar mais um exercício de dot vote, enfim. Esse papel é o rabisco final, vai ser responsável pela ideia de cada designer na sala, né? Basicamente é isso, a terça-feira, né? É um refinamento de ideias. A gente faz um esboço, mais um esboço, mais um esboço, e depois apresenta e faz um esboço final e apresenta na quinta-feira. Fui claro, galera? Então, aqui, junto com as referências ali das demonstrações relâmpago, eles também tiveram a ideia, daí foi por parte deles, de imprimir ali mesmo as telas atuais, porque o projeto ele foi um redesign. Então, eles precisavam refazer todo o fluxo que, né, se precisou de um redesign não estava intuitivo ou prático o suficiente. Então, eles colocaram tudo isso na parede, eu acho que isso também foi de extrema importância, porque pôde ir ali revisitar, entender, ver as nomenclaturas, enfim, entender um pouco mais desse processo todo, porque estava ali na parede, né? Enfim, aí aqui também eu coloquei, revisite as informações expostas a todo instante, então isso é muito importante ali, principalmente nas anotações, poder percorrer ali a sala, ver o que já estava ali, o objetivo e as questões que a gente quer sanar no final da sprint, também é muito importante a gente ficar relembrando isso, né, para ter essa visão de propósito, exponha o máximo de referências em sites, pense fora da caixa, mas respeitando sempre a opinião técnica, então por isso a gente tinha ali sempre a pessoa que puxava a gente para baixo, tipo, ó, isso aí é possível, isso não é possível, mas se bem que a pessoa que estava com a gente era o Felipe Grace, e ele falava que tudo era possível, então, mas ok. Enfim, aí aqui essa parte é bem importante também, a ideação, ela pede silêncio. Então, toda essa parte, o Crazy Eight foi em silêncio, o esboço da solução foi em silêncio. Claro, não foi aquela coisa absoluta de ninguém abrir a boca, mas a gente até eu coloquei uma musiquinha de fundo, assim, algo bem tranquilo para a gente conseguir expressar ali o que estava passando de ideia, mas ao mesmo tempo para ficar uma coisa leve, né? E essa realmente é a etapa de divergir. Então, não sei se vocês sabem um pouco de design thinking, mas é a parte ali do Double Diamond de abrir, né? De abrir esse leque para ter muitas ideias, o máximo de ideias possíveis, para depois, então, a gente convergir e ter uma decisão, uma solução em si. Nesse processo dessas etapas preliminares antes do esboço final, foi interessante que
É interessante que a gente faça realmente em silêncio e cada um fique com seus esboços até a apresentação. A gente meio que não sabe o que cada um desenhou, para que não haja viés de ideias em cada parte do design, né? Para que a gente não seja influenciado um pelo outro, né? Então é importante também frisar isso. Rafa, tá Rafa tá esmutada. Acontece, mal de principiante, gente, perdão. Tranquilo, imagina. E eu ainda apertei, eu acho que eu não tava muda, apertei, me mutei e falei, né? Mas, Não, enfim. pior foi eu tentando te ouvir aqui super concentrada, gente, tipo, vai lá. Enfim, na quarta-feira, então, realmente para mim foi o dia de respirar e não pirar, porque eu já tava, gente, assim, eu sou muito calma, eu não transpareço, eu acho, eu espero, né, que toda a ansiedade, toda a loucura que passa na minha cabeça, então ali, claro que confio nos profissionais que a gente tem, mas ao mesmo tempo eu tava naquela ansiedade, meu Deus, já é quarta, meu Deus, já é quarta, tipo, passa muito rápido, sabe, já é, daqui a 2 dias já tem que ter algo, enfim. Foi o dia, então, que a gente expôs todos os esboços de solução que a gente fez no dia anterior. Então, a gente fez realmente esse museu de arte aqui, a gente colou tudo na parede. E aí, enfim, teve todas as etapas ali. A primeira é expor isso. Depois a gente fez um mapa de calor. Então, realmente, esses potinhos aqui, é onde cada um foi ali e, gostei desse. Isso é uma parte em que, assim, eu sou meio suspeita para falar, mas esses designers, eles são perfeitos, mas tem uma coisa em que eles defendem a própria ideia. Então, é uma parte em que, assim, a gente precisa, como um time mesmo, baixar um pouco o ego, enfim, ter essa questão de ver qual que é a ideia em si que vai solucionar o objetivo que estava ali na parede. Então, tipo, meu desenho ficou top, tal, minha ideia é top, mas beleza, isso vai atingir o objetivo? Então, foi essa questão essa parte em que a gente foi ali, eles votaram nas ideias, nas funcionalidades que mais atraiu, que mais era útil, e aí aqui também tem os votinhos dourados, que veio a definidora, e votou em todos os que ela quis, assim. Então, aqui também tem os post-its meio que explicando. Teve wireframe aqui até com a abinha, até para mostrar um modalzinho. Então, o negócio foi, assim, de outro nível, sabe? Mas, Obrigado, enfim. Rafa. Enfim. Aí, depois da parte, então, do mapa de calor, onde é só votado ali, tipo, não é nada explicado. Se eu não me engano, essa parte é só votar ali mesmo, não teve, tipo, voto nisso por causa daquilo, só em silêncio mesmo ainda. A gente voltou, basicamente, a gente pregou o designer na parede, né, de vidro. Basicamente, o Museu de Arte é esse exercício, você prega e observa, né, cada um observa, e depois, em silêncio, cada um vai votando. Se eu não me engano, a gente votou, cada um teve direito a 2 votos, e aí você poderia repetir os votos, tanto num próprio design, quanto em designs diferentes, enfim. O interessante aqui é que a gente pôde votar, como teve várias soluções diferentes, a gente pôde votar em funcionalidades diferentes, e que meio que no final, a funcionalidade de um casou com outra funcionalidade de outro, e isso foi virando uma coisa só, né? Entra na parte que a Rafa falou de divergir e convergir no final. Então, aí meio que não teve um design vencedor, porque cada um fez uma tela diferente, mas assim, cada um colocou uma parte do seu design no final, ou seja, ficou uma coisa onde cada um contribuiu no final. Né? Foi bem interessante. E nessa hora também é muito importante tu estar lá escolhendo o que tu quer votar, mas tu conseguir voltar lá na tela dos objetivos, voltar naquela tela das respostas, dos post-its, e conseguir elencar bem, eu gostei dessa ideia, mas será que ela vai atingir o objetivo que eu quero? Então também é muito importante ali o voto da decisora, porque é ela que está no dia a dia lá sofrendo os problemas, e ela que sabe o que pode ou não sanar
todas essas dúvidas que ela tem, todos esses problemas. Exatamente. Daí também, como o Francisco falou, a gente fez esses votos, então, por funcionalidade, não foi no design como um todo. Nessa primeira parte, então, foi apenas os votos. Depois teve a parte de design critique, que é um exercício também que mostra ali no livro. Então, essa parte aí, lembrando que eram críticas construtivas, a gente sempre deixa claro essa parte, né? Porque é para dizer, tipo, eu gostei disso por conta disso. Ou, tipo, não entendi isso, por quê? Aí, primeiro ocorre todo esse design critique, que esses post-its ainda, tipo, alguns falam sobre o que gostou, enfim. Alguma dúvida também, era a parte onde poderia colocar dúvidas ali perto do design para entender o que de repente não ficou intuitivo, enfim. Mas aí, até esse momento, a gente que era um time, a gente sabia qual desenho era de quem, por conta dos traços. Mas, né, não foi exposto, tipo, esse é meu, e ninguém explicou design nenhum. Então, aí depois teve a parte antes o supervoto da definidor foi antes. Enfim, depois eles tiveram um momento, então, para explicar cada design, explicar por que fez, com que ideia que fez, esse era o meu. Então, toda essa parte também gera muito insight, porque rola uma conversa muito ampla ali de todo mundo. Lembrando que os votos também não é só dos designs, teve o voto da parte técnica, teve o voto do convidado ali. Até o convidado da área de negócio fez um wireframe, desenhou, o técnico também desenhou, o desenvolvedor, então foi bastante ideia mesmo de todo mundo. E aqui também eles desenharam, né, colocaram post-its de forma bem enxuta, um fluxo ideal. Então, para vocês verem aqui, né, tipo, aqui é o fluxo inteiro que era existente, e eles conseguiram diminuir isso para ser um fluxo mais prático, né, com menos telas, enfim, para sanar o máximo de problemas possíveis. Essa parte aqui também eu só destaquei aqui, porque, né, respira e não pira, e confie no potencial do time. Eu lembro que no final do dia, eles olharam para mim e falaram, Rafa, calma, no Figma depois a gente se garante. E eu fiquei, Deus é mais, porque assim, a gente fica bem, pelo menos eu estava bem ansiosa pela sexta-feira, pensando, meu Deus do céu, porque ao mesmo tempo que é muito insight gerado, isso é muito positivo, mas também gera muita dúvida, assim, tipo, gente, o problema era 30 vezes maior que a gente imaginava, tem 30 mil soluções, então até chegar essa parte mesmo de fazer o protótipo ali e ver tudo se encaixando, todas as ideias, dá uma ansiedadezinha. Bom, aí então na sexta-feira, quinta e sexta-feira eu deixei um pouco mais, não tem muito o que falar, porque na quinta-feira é realmente o protótipo. Então, por último aqui, só para explicar, na quarta-feira, além de ter ali as funcionalidades escolhidas já pela definidora, eles fizeram, por conta deles mesmos, não que isso estivesse em exercício, mas eles fizeram um wireframe já completo. Então, eles pegaram, juntaram ali todos aqueles votos, aquelas definições mesmo, e juntaram em um wireframe só, desenhado à mão, para no outro dia ter esse guia, né, esse rascunho, digamos assim, para passar para o programa de protótipo. Como a Rafa falou, na quinta a gente pegou eu acho que foi na quarta-feira à noite, a gente já pegou as principais funcionalidades do que a definidora tinha decidido, já começou a rabiscar no wireframe. Na quinta de manhã a gente já traçou meio que o wireframe já com fluxo já feito, a gente meio que já estava certo de começar a fazer o protótipo no Figma, né? Esse protótipo a gente pode aplicar, no caso do design, a gente faz no Figma ou em qualquer software, mas assim, eu tenho algo para testar. Pode ser qualquer coisa, pode ser um produto físico, pode ser uma cadeira, pode ser qualquer coisa que possa ser testável. Não precisa ser um produto final ou acabado, mas algo de fachada que permita que
na sexta-feira a gente realize o teste, né? Que a gente teste e possa pegar insights para que a gente possa consertar o que precisa ser consertado e validar o que realmente deu certo, né? Ok, então daí na quinta-feira ela foi inteirinha de protótipo. Esse é um dia que eu me peguei um pouco mais tranquila, assim, por ver tudo acontecendo, e depois eu ainda fiquei, gente, impossível. Nasceram com talento mesmo, porque se era eu pegar tudo aquele 300 ideias num papel para colocar para algo ali funcional, digamos assim, né? Porque o protótipo, a intenção é mostrar o máximo, assim, possível, né? Claro que não é algo que realmente funciona, né? Mas é o mais perto do que ficaria o sistema pronto ali. Mas, assim, na quinta-feira foi algo realmente, assim, incrível mesmo, né? Na quinta-feira a gente focou exatamente no protótipo, fez a questão do design, fez a questão de deixar funcionável para que a gente colocasse para teste na sexta-feira, né? Porque é importante que na sexta-feira a gente já tenha tudo pronto e foque somente no teste de usabilidade, ou seja, a gente na sexta-feira vai colher informações para que a gente valide o produto em si, né? Basicamente é isso que a gente faz na sexta-feira. Questão de pontos a ser contemplados, né? Nesse sprint específico, a gente tinha um problema principal, a gente definiu os problemas principais, mas a gente acabou tendo um plus, que era a questão do dashboard. A gente conseguiu ainda entregar algo a mais do que foi proposto, então acho que foi bastante satisfatório, né? A gente entregou ainda um plus que não estava tão contemplado assim nos problemas principais, né? Exatamente. Mas lembrando que sempre teve essa priorização para o MVP, né? Porque o que a gente precisava entregar, de fato, estava ali no topo. Se sobrasse tempo, ou se realmente desse para incluir, que daí veio o João com a ideia dele de dashboard, que ele veio, adora um gráficozinho, enfim. E falando um pouco também da sexta-feira, foi tipo, surpreendente ver a cara dos usuários já testando aquele problema que eles tinham, né, já com uma solução toda pronta ali, toda bem bolada. Era muito legal que a reação deles, eles até nem acreditavam que tinha sido feito, tinha sido resolvido. E a gente já conseguiu já tirar vários feedbacks também para corrigir depois, alguma coisinha que não ficou de acordo com o que eles queriam. Então, a gente conseguiu acelerar todo o processo de semanas em uma semana, né? Então, design sprint basicamente é agilizar um grande processo. E o que seria de uma design sprint sem uma agilista, né? Sem uma Scrum Master junto ali, pegando e ajudando todo mundo, fazendo acontecer, porque sem alguém ali falando, vamos fazer isso agora. Não, a gente tem só 15 minutos. Não, vamos para frente. Assim tá bom mesmo, vamos lá. Então, não acontece, né? Não é nada se não tiver alguém ali agilizando todo o processo. E voltando um pouco na quinta-feira, eu acho que também foi possível, é algo também que o livro fala, que é a questão do divide para conquistar. Nesse caso específico, a gente meio que dividiu as tarefas que precisavam ser feitas, né? Porque, beleza, a gente já tinha um wireframe pronto, a gente já tinha um esqueleto pronto, a gente precisava pegar o esqueleto, fazer um design em cima daquele esqueleto, né? E aí a gente meio que dividiu tarefas. Um ficou responsável por fazer a questão, sei lá, de gráficos, outro ficou responsável por fazer botões vamos dizer assim, do programa, outro ficou responsável por deixar os botões clicáveis para poder na sexta-feira a gente testar. Ou seja, é importante que nessa fase a gente divida bem as tarefas na quinta-feira, né?
Peraí, me perdi que eu estava vendo o chat aqui quando eu tinha 60 mensagens. Não tinha aberto nenhuma ainda. Também é Algo... texto, voltando a só falar, pessoal, no Design Sprint, a gente, na sexta-feira, a gente realiza teste com 5 usuários, tá? É o ideal que tanto o livro fala, quanto também em questões de usabilidade, a gente foca em 5 usuários, que esses 5 usuários já vão dar ferramentas o suficiente para a gente colher informações quantitativas e quantitativas, sem meio que fazer mais e meio que colher informações repetidas e o esforço ser maior. Então, 5 usuários você já consegue, na sexta-feira você já consegue colher todas as informações necessárias. Exatamente. E uma coisa importante também de ressaltar é que na quinta-feira, enquanto está todo mundo ali focado no protótipo, a gente, eu e o responsável técnico ali, que estava como o desenvolvedor, a gente focou na questão de fazer meio que um roteiro para as entrevistas mesmo, para os testes, no caso da sexta-feira. Eu já deixei agendado, já vi com quem que, né, a gente poderia entrevistar, que não fossem as mesmas pessoas do primeiro dia, porque é ideal também, cita que não pode ser, não que não possa, mas não é ideal ser as mesmas pessoas já que já tiveram esse primeiro contato com a Design Sprint. Então, a gente já deixou tudo preparado ali, digamos assim, a gente também se preocupou em não ser as mesmas pessoas que tiveram envolvimento ali com o protótipo. Então, as primeiras entrevistas, na verdade, os primeiros testes, na verdade, foram feitos por mim e pelo desenvolvedor que estava junto, para a gente não ter esse apego no protótipo, mas depois, no final, gente, assim, ó, eu não nasci para fazer teste de usabilidade, porque a gente não pode induzir o usuário tem que clicar ali, dá para rolar, então, tipo, é algo que, assim, eu não consigo, enfim, aí depois eles que assumiram essa parte de teste, e também a gente fez toda a preparação de eles ficarem numa sala assistindo, gravando, né, com permissão e tudo mais do usuário, e na outra sala a gente ficar só quem realmente ia aplicar ali o teste junto com o usuário para ter esse distanciamento e o resto do pessoal conseguir estar observando e vendo ali as dificuldades que estava tendo, ou o insight, a ideia, o elogio também. Então, para pegar esses pontos bons e ruins para o pós-sprint, que o pós-sprint ele também tem que acontecer. Não adianta fazer ali os 5 dias, porque a gente tem a meta de entregar um MVP. Então, entregou o MVP, não é só isso, ainda tem ele pegar esses insights, é uma boa aceleração, é um bom, assim, pontapé inicial mesmo, porque a gente reduz muito tempo, muito processo que seria bem mais extenso em 5 dias só que também tem os refinamentos, né, com todos esses insights que a gente pega na sexta-feira, a gente pode seguir refinando aí para passar para os desenvolvedores mesmo. Basicamente há o refinamento com a área de negócio também, que não deixa de ser algo que também a gente na sexta-feira apresentou e também teve um refinamento, mas assim, foi algo bastante proveitoso, porque geralmente para entregar um projeto dessa magnitude a gente levaria 5 meses, e a gente entregou um MVP em 5 dias, então é algo que acelerou bastante, independente se teve refinamento depois ou não. A gente entregou o MVP, né? E tá havendo esse refinamento, mas é algo que acelerou bastante, né? Bom, gente, acho que a gente pode abrir para dúvidas aí, né? A gente acabou passando o time box um pouquinho. Mas tô quietinha, eu só quero deixar claro. eu não sei se tem dúvidas ali no chat ou querem abrir ali, ó, dúvida. Em 5 dias Em 5 dias eu incremento? Isso. Incremento ou protótipo? Na verdade, é a parte de design, né? Então, é feita ali toda a questão de a usabilidade, o processo de desenho da tela mesmo, a parte de UI. Então, é entregue ali o protótipo, toda a parte, como vai funcionar a tela, mas aí depois o desenvolvimento por trás disso
daí fica com o time de desenvolvimento, né? Oiê! O time da Grace, inclusive. Já me... até... Entrega um protótipo. Assim, independente de se é designer de tela ou é designer, sei lá, de qualquer outra coisa. Você pega, por exemplo, no livro, ele cita que eles fizeram um robô para hotéis, para entregar toalha, ao invés de usar uma pessoa que para poder entregar toalha, essas coisas, de sabonete no quarto dos hóspedes, eles fizeram um MVP de um robô. E esse robô, no caso, eles fizeram meio que artesanalmente. O robô era meio que controlado, como era um MVP, era controlado por joystick de videogame, mas depois a intenção depois era que fosse automatizado. Mas a sensação do usuário em usar foi como se não tivesse esse joystick, ou seja, é algo que você tem que deixar, o usuário tem que perceber que aquilo ali é meio que real, né? Mas não deixa de ser um protótipo, ou seja, você tem que fazer algo enxuto para que, mas ao mesmo tempo que o usuário perceba que há uma realidade ali, né? Para que a gente possa testar e validar essas ideias, enfim. Aqui tem uma outra pergunta do Alessandro, tem uma dúvida, como foi a participação do PO, né? Então, na verdade, a nossa definidora foi a PO da área, e ela é PO e a própria área de negócio ele também, mas ela então teve essa participação, não ficou full time por conta de N motivos, né? Mas também pela questão de, às vezes, até enviesar um pouco as ideias, enfim, mas ela esteve presente nos momentos principais ali, que era para definir mesmo, para dizer o que era importante, o que era necessário. E também a gente teve participação, assim, a todo momento a gente tinha um convidado ou outro. Então, como ali a sala é de vidro, tinha toda essa exposição ali do que estava acontecendo, teve gerência, teve bastante gente assim que passava, entrava, perguntava, teve outras áreas de negócios também que se interessaram e quiseram saber o que estava acontecendo. Então, a todo momento a gente estava explicando ali o que a gente estava fazendo, as etapas, o que ia virar, enfim. Então, assim, o PO teve tanto ela, que era a da área de negócio atendida, quanto teve mais um PO, teve o Juan também, que deu as ideias dele, ele também tem conhecimento nessa área, então a gente teve bastante ideias, opiniões, bastante coisa colaborativa, assim. Alguém perguntou ali o nome do livro, acho que o João mandou, né? Isso, mandou sim. Uhum. O nome do livro é Design Sprint, método usado no Google para testar e aplicar novas ideias, em 5 dias. O autor é o Jack Knapp. Ele tem outro livro também bastante interessante, ele é também um autor, sobre evitar procrastinação, ou seja, ele também tem outros livros bem bacanas também que eu sugiro a leitura. Maria está perguntando, a participação em todos os dois foi de um time todo? Sponsor, não sei o que é sponsor, gente, desculpa, erro de principiante. A participação no time, geralmente, quando a gente faz um design sprint, o ideal é que sejam no máximo 7 pessoas. Não passe disso até para que Seja o Scrum ágil, não né, seja ágil e não perca o controle da sala, né? O ideal que o livro sugere é que essas 7 pessoas sejam heterogêneas, ou seja, sejam de áreas diferentes, mas que estejam envolvidas no problema em si. Ou seja, você não pode pegar uma pessoa que não sabe de nada do problema ou que não está envolvida. A gente optou dentro do nosso time justamente botar os 4 designers justamente pelo tamanho da equipe, né? A gente teve uma pessoa que esteve quase full time com a gente, que está relacionada ao problema em questão, seria um usuário do problema, né? Ou seja, a gente teve também a presença de um usuário fixo que ficou lá e ficou dando os feedbacks que a gente precisava, e sempre surgia alguma dúvida, ele sempre tirava da gente. E teve o Felipe, que era o nosso dev,
que caso a gente voasse muito na questão das ideias, ele puxava a gente para o chão e falava se é viável ou não o que a gente estava sonhando, né? Aqui tem uma questão também, vocês chegaram a construir um mapa com o público-alvo e o momento-alvo. Essa parte, eu acho que a gente fez ali a questão do fluxo, tanto com base nas telas mesmo, os prints das telas, o fluxo atual, digamos assim, que eles percorriam já, para ter essa visão do que poderia diminuir, quais telas que poderiam cortar, como que poderia utilizar as coisas da melhor maneira que já existiam e também agregar ou diminuir algumas partes, né? O nosso público-alvo já era bem definido, assim, é uma área de negócio que já existe lá na empresa há muito tempo, a gente já sabe o que eles fazem, como fazem, então todo mundo já tinha esse entendimento antes de iniciar Design Sprint, com aquele público-alvo lá. E ele tem uma outra pergunta também, qual software a gente usa? Atualmente a gente usa o Figma, que é bem parecido com a Adobe XD também. Todos são bem parecidos as ferramentas. E a gente faz aí os protótipos até alta fidelidade. Não sei se tem mais alguma perguntinha aí. Isso quer dizer, aproveitar. A segunda-feira, né, ela falou de fluxo, a gente meio que também fez com base no fluxo, como o pessoal falou, a gente meio que mapeou, né, os principais problemas, baseado no fluxo que eles já tinham, né, porque diferente de alguns processos do sprint, você pode aplicar para um produto novo ou existente. A gente aplicou para algo existente, a gente já sabia os usuários, realmente os usuários finais, né? A gente já tinha tido uma conversa com a área de negócio, então foi mais, vamos dizer assim, a gente achava que ia ser mais tranquilo por causa disso. E aí a gente viu que era uma série de problemas, mas esse fluxo das telas existentes, meio que a gente pegou elas e dentro desses fluxos a gente colocou os problemas principais de cada tela que a gente viu dentro desse fluxo, né? Também teve, no caso foram 2 fluxos, né, que eu me lembro, porque a gente tem lá a questão de uma área específica e outra área. E a gente, inclusive, dentro de um problema principal, a gente meio que tinha que unificar essas 2 áreas para deixar um produto só, né? E a gente também contemplou isso no projeto final. Além de ter toda essa questão do redesign, a gente meio que pegou um produto e unificou, né? Deixou um produto só, né? Porque estava meio que segmentado, só que o usuário final eram da mesma área, né? Não tinha necessidade, a gente mapeou isso com pesquisa e não tinha necessidade do usuário ter, assim, esses usuários terem caminhos diferentes e designs diferentes, ou seja, a gente fez essa unificação. Até, desculpa se eu estiver me metendo aqui, mas uma coisa que eu achei, eu já falei para a Rafa isso também, quando eu cheguei, ela me envolveu bastante no processo, nos primeiros dias eu não tinha entendido por quê, né? E depois eu vi que eu entrei no time que está continuando esse trabalho, e a questão da participação da PO e do Tech Lead no projeto, agora na execução, é muito importante, assim, dá para ver a clareza que eles têm do produto, sabe? É bem, assim, falando agora uma parte 2 do negócio, né? Porque é bem legal ver assim a clareza que eles têm das telas e tudo assim como facilita para refinar para tudo, sabe? Então, como a gente tem um ganho global disso, bem bacana. Com certeza, teve bastante participação também. Claro, a PO ali, a definidora, ela entendeu todo o processo, porque a todo momento ela ainda mandava mensagem ali para a gente. Dá para passar aí? Que hora que eu posso ir aí? Tô curiosa para ver. Então, tipo, ela estava sempre indo ali, tipo, não sempre, mas todos os dias ela passou por ali e a gente fazia questão, assim, de explicar toda a evolução que a gente teve. Cada dia ela tinha bastante, assim, dava para ver que ela ficava bem surpresa, assim, com a evolução mesmo dos dias. E o Tech Lead também teve bastante envolvimento, teve muita ideia dele que foi usada, foi essencial, assim, a participação dele. Aqui tem uma pergunta, do Luan. Curiosidade, chegaram a contar quantas pessoas no total colaboraram para que vocês atingissem o resultado. Aqui nessa foto, Luan,
praticamente tá o time ali que foi os envolvidos mesmo, né? Tipo, quem, digamos que mais contribuiu, mas também não foram os únicos, porque a gente teve, ai, que susto, a gente teve a participação das pessoas que a gente entrevistou no primeiro dia, que foram também usuários mesmo, quem iria utilizar o sistema depois, e também no último dia a gente teve ali os testes, né? Então, essas pessoas não estão nas fotos, mas foram mais 5 pessoas de teste e no primeiro dia foram 3 entrevistados, então 8 mais aqui. Foi umas 18 pessoas no total com as pessoas do teste, né? Aqui, tipo, foram só quem participou mesmo foi o time, que eram 4 pessoas, a definidora, o tech leader e o envolvido ali na área de negócio. Então, esses que estavam mais fixos, tirando a definidora que não estava o dia todo, né? Mas o resto ali foi mais realmente participação ali, alguns insights, né? Passar, ver como que estava, dar alguma opinião. E até voltando para uma área bem no início, né? Depois que a gente conseguiu entregar e foi tá sendo tudo as mil maravilhas, meio que estão propondo design sprint, design sprint, design sprint. E meio que vai do feeling do time, vai do feeling da Scrum também, ver quando o projeto pode ser feito sprint ou não. Porque, querendo ou não, a gente passa 5 dias dentro de uma sala, é bastante proveitoso, mas também é bastante desgastante. Ou seja, tem que ter um feeling para poder realmente aplicar o design sprint, né? Para poder, esse projeto aqui, beleza, dá para a gente aplicar realmente, né? É algo que, assim, não é um processo para que seja, pelo menos ao meu ver, abordado de maneira constante. Ou seja, eu terminei um design sprint, já começa outro design sprint. É importante que tenha um tempinho para poder a gente respirar, né? Que o time respire, né? Então, Exatamente. uma dúvida até que nesse sentido aí, Francisco, depois vocês chegaram a rodar alguma outra dentro lá dentro da Avan? Ainda não, mas há perspectivas que a gente rode, né? Porque, assim, surgem projetos para a gente e aí a gente analisa uma série de fatores para ver se é possível fazer sprint ou não, né? Em relação a esse projeto, a gente meio que alinhou, meio que a gente estava com... A gente tinha que ver a agenda de cada um, ver se realmente estava disponível, tinha que ver realmente o tamanho do projeto, a gente achava que era algo menor, só que a gente viu depois que era algo bem maior, mas deu tudo certo. Mas, assim, depende muito disso, né? Depende também da disponibilidade, no caso de vocês, da área de negócios, né, de contribuir, né, do PO, do gerente, enfim, deles darem essa liberdade para vocês, porque o que acontece? Aqui, depois que a gente realizou isso, aqui na Van, independente se a gente tiver realizado ou não, eles dão total liberdade para a gente aplicar esses processos, ou seja, é bem tranquilo em realizar isso. Só que agora, como a gente realizou e foi bem sucedido, é algo que a gente tem que ver com parcimônia, porque o time tem que respirar até por questões de ideia mesmo e de brainstorming, né? Porque senão você pode saturar o time, né? Com Entendi. certeza. Gabi, ficou não dá claro pra ser... as entrevistas? eu ia comentar algo ali sobre a pergunta da Gabi, porque no nosso caso, nossos clientes eram internos, né? Mas as entrevistas vão ser independente ali de onde for o teu usuário final, quem vai ser a pessoa que vai ser, quem vai utilizar mesmo o que tu vai desenvolver. No nosso caso, ali era a nossa área de negócio que é dentro ali mesmo da empresa, mas pode ser um cliente externo, enfim. Uma coisa que eu ia comentar, gente, aqui,
importante também ressaltar é a permissão para colar coisas na parede, porque a gente tem que ter esse cuidado, assim, na organização, a gente teve bastante autonomia ali, mas é algo que até comenta ali no curso que eu fiz sobre saber, né, ali o que a empresa concorda ou não, porque o ideal é que a gente consiga ter toda essa gestão à vista, né, mas não é sempre que é possível. O Paulo está com a mão levantada ali. Pode falar. Nossa, eu levantei sem querer, mas já que chamou, deixa eu falar. Eu cliquei errado aqui, mas uma dúvida aí. Vocês leram o livro, acho que igual eu, e aí dá para sacar no livro que ali é um checklist, vamos dizer assim, né? Um roteiro. Aí vocês leram de novo na véspera ou vocês foram para campo e aí foram passando ali parte a parte seguindo o roteiro? Vocês fizeram um resumo antes de realmente praticar o design sprint? Como é que foi? A gente meio que deu uma lida no livro, a gente deu uma lida olhou o roteiro do livro, né? Que o livro tem um roteiro para o facilitador, para o definidor, notas para o facilitador, notas para o definidor, né? E aí a gente meio que traçou o nosso próprio roteiro. O livro tem um roteiro, a gente abordou boa parte, assim, 95% do livro a gente adotou, e aí a gente meio que adaptou a nossa realidade, porque acontece. Vamos pegar, por exemplo, a questão do horário, né? Tem a questão do horário que eles começam às 9, né? Às 10, no caso. E aí, no caso, a gente preferiu começar às 9. E aí a gente foi adaptando, né? Por exemplo, na sexta-feira, a gente meio que começou mais tarde, começou às 10, né? E terminou às 18. Porque na sexta-feira tem um detalhe importante. Na sexta-feira, você tem que deixar uma horinha a mais. Aí, no caso, o livro fala às 9, só que a gente começou às 10, né? E deixou a hora extra para as 18, né? Em vez de finalizar às 17, né? Mas, basicamente, o livro foi todo... A gente meio que seguiu o que o livro fez e seguiu o curso, o que a Rafa fez no curso, né? Que, basicamente, é baseado no livro. Assim, mas é importante uma pessoa ou duas do grupo lerem o livro ou terem esse resumo, porque daí elas conseguem já passar para o resto do grupo, né? Então, basicamente, tinha pessoas ali que não tinham lido, que não sabiam muito bem, mas sabiam executar as tarefas. Então, conforme as tarefas iam chegando, a gente ia executando, ia fazendo, e assim foi daí. E também teve outro ponto importante. Antes de iniciar a sprint, a gente teve uma série de reuniões para justamente a gente explicar, no caso eu e a Rafa, eu acho que a gente meio que explicou como seriam para os outros designers que não leram o livro todo esse processo. Ou seja, depois que eles entenderam tudo, a gente meio que realmente iniciou esse processo, né? Um dos processos que vieram antes da sprint. A gente meio que explicou como seria cada exercício para o nosso time, né? Eles realmente entenderam. Depois a gente, claro, baseado no roteiro, né? Depois a gente apresentou para a área de negócio, né? Para que haja a contribuição deles, ou seja, depois dessa apresentação para a área de negócio, a gente pôde, inclusive, deve ter sido mais fácil para a Rafa, para ela poder agendar as entrevistas, agendar a questão do teste de usabilidade antes, né? Que é algo fundamental, você já ter, na segunda-feira, já tudo pré-agendado, né? Tudo já meio que cronometrado para poder seguir o rito, né? Porque se a pessoa do teste de usabilidade chega, sei lá, 30 minutos atrasado, ela vai, assim, dificultar bastante a nossa vida, porque a gente vai atrasar o outro teste. A mesma coisa em relação às entrevistas. Se chegar um entrevistado 30 minutos, 40 minutos atrasado, vai meio que, em relação ao nosso processo de brainstorming na segunda-feira, vai meio que atrasar tudo. Ou seja, tem que ser realmente algo já predefinido e já acertado, né, com essas áreas.
Queria fazer uma pergunta para duas perguntas, na verdade, né? A primeira pergunta, Rafa, como que foi depois o feedback da questão de quando vocês venderam a ideia, algumas pessoas compraram lá de alto escalão, de gerência, alguma coisa assim, e aí como que foram o feedback dessas pessoas depois que vocês finalizaram aí a sprint? Gente, então, a gente até esse pós-sprint que eu estava comentando foi feito assim na próxima semana, praticamente inteira, alguns refinamentos, né? Claro que tem o tempo ali de respiro do time, porque a gente estava já sonhando com o tema do projeto em si e as nomenclaturas em si, mas teve esse refinamento ali, mas a gente fez questão de agendar da mesma forma que a gente fez a primeira reunião ali de apresentação da ideia do projeto, a gente fez também a apresentação do resultado, né? Então, para mostrar que a gente não passou ali a semana inteira colando coisa na parede, conversando e comendo, então, né, a gente teve essa necessidade de mostrar o que foi feito, mostrar o valor que foi agregado, enfim. Então, eu acredito que tenha sido assim de enorme, todo mundo foi muito receptivo assim essa parte de gerência, área de negócio. Eu acredito que foi bem, agregou bastante. Inclusive, ele, como o Francisco comentou, é um cuidado que a gente tem que ter, porque é de extremo interesse para qualquer área que uma solução seja pensada, testada, desenvolvida, desenhada, prototipada em 5 dias. Então, isso é uma coisa que mostrou o valor da Design Sprint dentro da empresa. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar para não ser requisitada toda semana, mas foi assim, o retorno foi ótimo, assim, foi bem gratificante. A Giovana levantou a mão e baixou a mão. Não, é que o Luciano Abreu pediu para comentar o que ele escreveu um pouquinho mais em cima. Deixa eu copiar aqui para vocês darem. Ah, não, peraí. Segundo a minha experiência, é um levantamento de requisitos. É isso, não? Isso. Em relação ao que a Rafa falou nesse instante, teve também a questão do definidor. O definidor, tanto ela era PO, quanto era responsável direto pela área de negócio, ou seja, eles estiveram incluídos durante o processo. É algo que eu sugiro também, se vocês forem aplicar o sprint, procurarem um definidor como uma figura realmente para ter aquele voto de Minerva e ser realmente o que o nome diz, um definidor. Ou seja, ele realmente é a pessoa final que vai poder dar esse voto em relação à série dos exercícios que a gente colocou, seja o mapa de calor, seja o How Might We, que é o como poderíamos, seja o mapa de afinidade, né? Ou seja, incluir eles também nesse processo, incluir o definidor, botar o definidor como parte desse processo já facilita bastante. Ok, aqui o que o Luciano colocou segundo a minha experiência, é um levantamento de requisitos para gerar artefatos, histórias, para entender a necessidade e propor a solução. Me corrijam se estiver errado. Luciano, na verdade, eu não entendi a qual parte você está se referindo, ou se é da própria Design Sprint como um todo. Perdão, Acho que ali naquela parte que a gente estava comentando sobre as entrevistados, na segunda-feira, quando a gente ouve os entrevistados. Se for quanto à segunda-feira, basicamente a segunda-feira é inteirinha, assim, para a gente levantar esses problemas, esses requisitos também, porque tem toda a questão que envolve regras de negócio, então a gente precisa entender, a gente quer criar um fluxo para o usuário que aparentemente seria perfeito, só que tem que entender também o que são os requisitos disso, né? Então não tem como só chegar ali e fazer algo ali da nossa cabeça. Então a gente realmente ouviu totalmente o usuário para entender ali todas as questões, problemas, para gerar esses insights aí. Basicamente, a segunda-feira ela é voltada para a questão do discovery, né, do processo de descoberta, e também para que a gente defina um objetivo de longo prazo, né?
na segunda-feira, por que é importante a gente definir o objetivo de longo prazo na segunda-feira? Para que na sexta-feira, justamente, a gente valide esse objetivo de longo prazo. Ou seja, quando a gente chegar na sexta-feira, a gente vai olhar para algo que foi feito na segunda e ver, a gente conseguiu cumprir? Conseguimos, então beleza. Qual era o objetivo da segunda-feira? A gente lançar um MVP relacionado a um problema X, mas pode ser qualquer outro problema, enfim, né? E aí também na segunda-feira a gente foca basicamente nessa parte de discovery. A gente entrevista, como diz o livro, a gente entrevista os especialistas, começa a também entrevistar ou conversar com as pessoas envolvidas na sala, né? A gente conversou bastante na segunda-feira entre si sobre o problema, né? Essa troca de ideias é bastante importante. Como a gente também já falou, a gente teve também a pessoa presente que está totalmente relacionada ao problema durante todo o sprint, ou seja, a gente conversou bastante com ele, além das outras entrevistas que a gente fez na segunda, né? Teve isso também. Pessoal, acho que o nosso time está realmente acabando. Se vocês quiserem, ali, a Grace e Bruno, se quiserem comentar algo, não sei se tem mais alguma questão também. Eu só queria fazer mais uma pergunta antes da Grace me enforcar aqui. E assim, pelo que eu entendi, seria muito assim, uma pegada bem semelhante ao Leanception do Carole, né? E aí, assim, eu queria entender o porquê que vocês optaram pelo Design Sprint e não pela Leanception. Se teve esse pensamento, ou não, optamos porque a gente já tinha mais conhecimento do Design Sprint mesmo, nem olhando para a Carole nada, e aí, assim, qual foi mais ou menos o raciocínio de vocês sobre isso? Basicamente foi esse. A Rafa, a Vanessa, que é outra designer, tinha proposto isso já. Ela tinha proposto a questão do design sprint. Eu já tinha lido o livro e a Rafa também deu corda e tinha feito o curso, ou seja, a gente já tinha esse conhecimento. E como é algo feito pelos designers do Google, isso meio que deu um background até para a gente validar antes com a área de negócio, ou seja, a gente validou apresentando também alguns cases de sucesso no design sprint. E como a gente é designer, né, um designer valida o outro, ou seja, a gente pegou alguns exemplos como o Uber, alguns problemas do Uber já foram resolvidos com design sprint, o Slack também, que é outra ferramenta incrível, também foi resolvido com design sprint, os produtos da Google já foram resolvidos com design sprint, o Gmail, alguns problemas do Gmail já foram resolvidos com design sprint, o Google Drive também. Então, a gente teve todo esse background também para apresentar para a área de negócios e para apresentar, né? E também o conhecimento, né? A gente já tinha, apesar de ser o nosso primeiro sprint, como eu já tinha lido o livro e a Rafa feito o curso, a gente meio que teve esse background, né? E também pela iniciativa da Vanessa de propor. Então, teve esses vários pontos que meio que validaram para a gente começar a pensar no design sprint. Obrigado. É isso então, galera. Já rolou aí no chat vários agradecimentos e parabéns, depois vocês podem olhar com calma também, mas eu vou repetir, eu não falei para o João e para o Francisco ainda, mas para a Rafa já falei, quando eu convidei ela ficou meio nervosa, tipo, mas eu tô começando e tal, e aí eu comentei com ela, assim, que eu já conversei com agilistas que já tem algum tempo de caminhada e que não teve, às vezes, nem oportunidade de rodar uma design sprint, né? Então, eu acho que a experiência, ela fala muito, assim, né? E um valor, eu acho que fica muito grande, que vem lá do Scrum, é a coragem, né? A coragem de fazer isso, matar no peito e dizer, não, vamos resolver aqui a questão para o usuário, né? Então, assim, agradecer imensamente por vocês estarem aqui, eu acredito que só vamos ver, a gente até, por favor, lembre de responder o feedback, tá, pessoal, que é bem importante para a comunidade. Mas, assim, o feedback de vocês aqui no chat já veio, eu aprendi um monte, estou envolvida no processo e aprendi, imagina quem, né, tá visitando aí pela primeira vez. Agradeço super em nome da comunidade.
A gente costuma no final fazer uma foto, pode ser, pessoal? O pessoal ainda tá com a maquiagem aí? Se puderem abrir a câmera. Ô, Rafa, se tu puder, talvez só Descompartilhar, né? Como é que para? em pause? cima do Stop share. share. Stop share, aham. Ah, Eba. ok. Ô, Bruno, consegue printar hoje? Todo mundo de câmera aberta aí, né? Sei, Rafa. Chama pro fight. O povo tá vivo, gente. Hoje a gente foi até mais tarde, né? Perdão, galera, perdão. A Imagina! Grace, desde o início, já me alertou. Olha que, né, tem um time box. Meu Deus, vou tentar, juro. Estratégico aí, que também quiser, pode criar um pote para cada um, o cara com esse ele deseja visualizar. Então, tem essa limitação, Tá bem, tem um áudio bem. sabe? Ô, Brunão, tu conta pra gente quando é pra sorrir, senão vai doer aqui. Todo mundo pronto para foto de câmera Tá aberta? falando mudo, hein, Bruno? Tá falando mudo, Brunão. Caramba, desculpa aí, pessoal. Eu tô aqui, 1, 2, 3, vai. Aí tem que falar, mas falei. Então vai, 1, 2, 3 e... Fechou, pessoal. Já vou mandar no grupo já, para eu não perder. Isso é bom. Ai, gente, mas brigadão mesmo. Muito bacana. E assim, o contato tá aí, né? A Rafa, o João e o Francisco são pessoas bem acessíveis. A gente jogou o LinkedIn aí, então. Com certeza. Obrigada, tá, gente, pela oportunidade aí de compartilhar um pouquinho. Obrigada pela recepção. E como a Grace falou aí, tá o LinkedIn, qualquer dúvida que surgir após, aí, enfim, quiser trocar uma figurinha, trocar um conhecimento, pode me chamar. E é isso, valeu. Show de bola, então. Valeu, Valeu, gente. pessoal, muito obrigado. Obrigadão. Qualquer Falou, dúvida, tchau, boa noite. Valeu, galera. Parabéns aí. Obrigada. Valeu, E valeu. obrigada aos meninos também por terem vindo junto comigo, que eu queria muito passar essa visão do designer também para todo mundo. Isso. Valeu, obrigado. Pessoal, então é isso. Valeu, Então, vou gente. encerrar